Oi, gente. Os dias com o Bruno têm sido mais tranquilos. Teve um dia que ele conseguiu dormir sem nenhum tipo de som, né? Porque ele estava acostumado a dormir com caixa de som, com gente falando. E eu coloquei a luzinha dele do quarto, que ilumina o quarto todo, e fui tomar banho e falei: Você vai deitar na cama e vai me esperar, que eu vou voltar e vou colocar o som para você. E eu ia colocar. Mas quando eu saí do banho, ele já tava dormindo. Então, nem liguei para quando ele acordasse, porque ele acorda durante a noite. Ontem, como a gente fez uma viagem de 2 horas para ir, 2 horas para voltar no mesmo dia, e a gente dirigindo, foi muito cansativo, então a gente quis dormir cedo, mas 10 horas a gente estava deitado para dormir. E de repente a gente foi acordado com ele aos gritos dentro do quarto, chorando, dizendo que estava com medo. E esse medo, ele relata de situações que ele vivenciou com os funcionários do abrigo. Ele diz que os funcionários botavam filme de terror para assistir, os que dormiam, e as crianças acabavam assistindo esses filmes. São filmes que a gente não assiste em casa. E aí eu tive o trabalho de colocar o filme antes da cena, mostrando como gravava, para ele poder ver que os personagens não existiam. E eles são Chuck, a Annabelle, o palhaço assassino, uma coisa assim, e um outro lá que eu não consegui identificar qual é até hoje. O palhaço eu mostrei o ator se maquiando, se preparando, as cenas como eram feitas, o Chuck como ele era um boneco de Animatrix, e as gravações do filme Annabelle. E ele consegue entender que aquilo tudo é um filme, só que as cenas vêm na cabeça dele. Então, ontem foi o dia que eu sentei com ele para conversar, para acalmar ele, para explicar. Dele sempre repetir que ele está acostumado a dormir com outras crianças. Então eu falei algumas coisas e fiz perguntas para que ele respondesse, para que na cabecinha dele ele começasse a ouvir a sua própria voz. Então as primeiras coisas que eu falei lembra dos filmes que eu te botei mostrando que aquilo não existe? Ele lembra, mas eu tenho medo das cenas. E eu tô acostumado a dormir com as crianças, porque lá no abrigo eu dormia. Eu disse: aqui você não vai dormir com outras crianças, porque você escolheu ter uma família que não tem filhos, porque a gente conversou antes, certo? E ele disse certo. E eu perguntei para ele: o que eu falei sobre ter um novo irmão? E ele disse que precisa terminar o meu processo e que a gente não tem condição agora de ter um irmão. E aí eu perguntei: se por acaso entrar alguém aqui em casa, o que vai acontecer? E ele respondeu: os meus pais vão me proteger. Aí eu falei assim: vamos supor que alguém entre aqui em casa e você veja a pessoa entrando. O que você vai fazer? Ele disse: eu vou gritar. E eu falei: o que vai acontecer logo depois? Vocês vão vir ver o que é, se encontrar alguém aqui, vocês vão botar ele para fora. Aí eu perguntei: você entendeu como funciona? E aí ele disse sim. E aconteceu o mais lindo de tudo. Para quem sabe, eu sou do candomblé, mas eu não sou uma pessoa que está frequentando, né? Eu já tive um terreiro, eu fechei o terreiro, agora estou vivendo apenas com a minha fé. E venho ensinando meu filho, não introduzindo ele na religião, mas explicando que existem outras crenças, porque ele era muito intolerante. Pausa para gata passando. Aí, ele virou para mim e falou assim: pai, será que Oxalá pode me proteger? E eu disse: claro, Oxalá, Deus, quem você quiser acreditar, vai te proteger. Aí ele falou assim: eu sei que você usa uns cordões de Oxalá. Eles te protegem? Eu digo: sim. Eu poderia ter um para me proteger? E aí eu peguei uma pulseira que Oxalá usou nos meus 7 anos e coloquei na cabeceira da cama dele. E falei assim: filho, se você se sentir com medo, você pode segurar essa pulseira aqui e pedir para Oxalá te proteger e proteger teu sono. Isso, eu já estava deitado, eu estava com ele. Ele foi lá, pegou na pulseira, fechou o olho, fez o pedido dele e em 3 minutos estava dormindo. Mais uma vez, eu não estou introduzindo ele em religião, até porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu filho. Mas na essência da religião, eu acredito em muito, e é a minha fé. E como todos os pais que têm sua fé levam seus filhos para aquilo que acreditam, eu estou levando meu filho para a fé, apenas para a fé. E eu também não tenho que dar satisfação para ninguém sobre isso. Então esse vídeo é para dizer que eu estou muito feliz com o andamento que ele está tendo, com o entendimento que ele está tendo
e com a tolerância sobre as religiões. Porque eu não falo apenas de candomblé, falo de todas as outras também. Para que ele possa ser um rapaz que, quando encontrar uma outra criança que seja praticante da religião ou de qualquer outra religião, não seja um ignorante. Respeite a fé das pessoas. E o que ele quiser decidir como sua fé é decisão dele. Então é isso. Obrigado.